Glória a Deus. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler no capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do verso 9 ao verso 13. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra, pela revelação daquilo que o Senhor realizou, da Tua vontade, Pai, dos ensinamentos que o Senhor tem para nós. Nós somos gratos a Deus pelo acesso que temos à Tua palavra. Nosso coração essa manhã, para receber um verdadeiro alimento, Pai, espiritual, que venha sustentar a fé de cada um dos Teus filhos que ouve a Tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer falando ao nosso coração. Para isso é necessário que seja o Senhor realmente a falar. Não estamos aqui para ouvir as doutrinas dos homens nem as filosofias, mas a Tua voz. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Dá-me a unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar, sendo este instrumento, para que o povo escute a voz de Deus esta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um milagre que Jesus realizou, dentre tantos que a Bíblia narra para nós. E ele vai curar um homem que tinha uma de suas mãos alejadas, retraída, ressequida, mirrada, com vários adjetivos. Aí nós podemos nos referir a esta sua enfermidade, a esse seu problema físico. E Jesus está curando um problema físico nesse milagre narrado aqui no Evangelho de Mateus. Esse milagre também é narrado em outro evangelho. E até durante a noite, hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre esse acontecimento. Mas, tirando o aspecto do milagre físico, né, há um problema espiritual. Existiam ali homens e mulheres religiosas, mas principalmente os homens que se referiam a Jesus, questionando se era lícito curar num sábado, porque a lei, aquilo que eles acreditavam, dizia que o sábado seria um dia completamente dedicado a Deus, em que nada se poderia fazer. E ali levanta-se uma questão também espiritual, sobre se Jesus devia ou não curar no sábado. Ele dá aquela resposta que nós lemos aqui, né, que é um tapa, né, com luva de pelica, como se diz, né, na face daqueles homens hipócritas que estavam ali apenas para questionar. Então eu queria também olhar para essa cura, para um aspecto espiritual. Não acredito que exista alguém aqui, pode ser até que apareça na igreja, que tem um problema físico em uma de suas mãos, que também necessite de um milagre para ter a sua mão restaurada. E aí muitas coisas são facilitadas, né? Porque certamente a pessoa que tem um problema como esse deve ter um monte de dificuldades, né? Você imagina, nós temos as mãos sadias, fazemos as coisas e às vezes eu me pego reclamando, né, de ter que fazer alguma coisa. Agora pensa em alguém que queria fazer o que eu faço, que você faz e não pode, porque tem um problema na sua mão. Quantas coisas, né, a pessoa às vezes é limitada a fazer, a poder realizar por causa de um problema como esse. Então, não é exatamente do problema físico que eu queria falar, mas dar uma espiritualizada nesse contexto. Entender a mão num contexto espiritual. Assim como ela é importante para o nosso corpo, porque fazemos muitas coisas com as nossas mãos, como já disse, e a falta de uma delas ou de ambas nos impede de tantas realizações, fica tudo tão mais difícil.
olhando a mão no aspecto espiritual, há uma ligação entre a mão e aquilo que a gente faz com ela e a nossa fé, que é o que há de mais importante. Tem alguma coisa mais importante do que a fé? A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, num contexto espiritual, a fé é um instrumento também. Assim como as mãos são para o mundo físico, um instrumento com o qual nós realizamos muitas coisas, a Bíblia diz que pela fé nós vivemos. E tudo que fazemos deve ser feito pela fé. A Bíblia chega a dizer que aquilo que não é feito com fé se torna pecado. Então veja a importância da fé no sentido espiritual. E como há uma simbologia e uma semelhança daquilo que eu faço com as minhas mãos no mundo físico, com aquilo que eu faço com a fé no mundo espiritual. Porque é com a fé que eu me aproprio das bênçãos de Deus. Porque Deus é abençoador, Deus derrama sobre nós a sua bênção, nos dá a direção da sua palavra, mas sem a fé, como eu vou reter aquilo que Deus me dá? Como de fato eu vou me apropriar daquilo que o Senhor coloca diante de mim? Quantas pessoas ouvem a mesma palavra que você, mas não a recebem com fé? Veja, Jesus mesmo disse em algumas cidades onde não fez muitos milagres, é porque não encontrou ali fé para receber os milagres que ele gostaria de fazer. Então veja a importância dessa fé. Como você pode, por ela, receber milagres da parte de Deus. Como você pode, por ela, ter coisas tremendas ditas por Deus que vão cair como uma luva no seu coração, te fortalecer e fazer tantas coisas boas no mundo espiritual. Então a fé é um instrumento que Deus também coloca nos nossos corações para que a gente tenha uma vida espiritual que é muito importante, talvez tanto quanto a nossa vida material ou até mais, porque a fé é citada na Bíblia como algo fundamental. Para começar, meu amado, você é salvo por alguma coisa que você faça com as suas mãos? Por algum trabalho que você realize para o Senhor? Se você capinar muito um terreno, você vai ser salvo? Se você carregar um peso muito grande com as suas mãos, você vai ser salvo? Certamente que não. Nós sabemos que a salvação é pela fé. Aonde está escrito isso? Em Efésios capítulo 2. Só para ilustrarmos aqui rapidamente os textos que já sabemos, né? Mas é bom lembrar desse texto e vê-lo de fato na Bíblia, para que isso também fortaleça a nossa fé em Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é um instrumento de salvação. Olha a importância dela para a nossa vida. Agora veja em Romanos capítulo 4, versículo 18 até o versículo 21. Romanos capítulo 4, verso 18 ao 21 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo já 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A promessa foi feita a Abraão, mas como ele se apropriou dela? Crendo em Deus. Ele creu em Deus, e isto lhe foi colocado como justiça em sua conta. Ele creu em Deus apesar de olhar para o corpo, de olhar para Sara, apesar das dificuldades, ele creu. Então ele se tornou de fato aquilo que Deus queria que ele fosse, porque ele creu. Não é porque ele realizou uma grande obra, mas porque ele simplesmente acreditou em Deus. Veja, pela fé, outras coisas que acontecem conosco em Atos, no capítulo número 14, no versículo 8, até o versículo 10. Em Atos, capítulo número 14,
Do verso número 8 até o verso 10 diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía o quê? Fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O que Paulo viu naquele homem? Que ele tinha fé. E eu fico perguntando como é que Paulo conseguiu ver essa fé. Eu gostaria de ver também, porque é algo invisível, mas Paulo sentiu pela revelação do Espírito que ali estava alguém predisposto a acreditar, a confiar. Ali estava alguém olhando para ele, esperando, na expectativa de que um milagre, uma bênção acontecesse. Amados, a gente às vezes não tem cara de fé, né? Talvez eu olhe para você, você olhe para mim e fale: esse cara não tem cara de muita fé não, né? Porque a gente tenta discernir alguma coisa na aparência da pessoa, mas não é a aparência que vai mostrar se nós temos fé ou não. Mas é algo espiritual. Mas veja, pela fé, esse homem foi curado de uma enfermidade que ele tinha desde o seu nascimento. Era de nascença, como diz a Bíblia aqui. Mas ele foi curado, porque Paulo viu nele que ele tinha o que era essencial para a cura: a fé, a disposição de receber a palavra de Deus, de acreditar. Paulo estava pregando, e ele ouvia a pregação, ele olhava para Paulo, e Paulo viu ali: tem alguém que crê. Então ele foi curado, porque ele creu. Veja, com a fé eu sou curado. Com a fé eu sou salvo. Com a fé as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Aquilo que está programado por Deus acaba acontecendo comigo. E pela fé a Bíblia diz que eu posso fazer coisas tremendas. Quando nós lemos em Hebreus no capítulo 11, chamamos aquele texto de galeria dos heróis da fé. Você lê o capítulo 11 de Hebreus e você vê: pela fé fizeram isso, fizeram aquilo outro, falaram, fizeram, enfrentaram, tal, sofreram. Tudo pela fé. Porque as pessoas creram em Deus, foram classificadas por nós, não é a Bíblia que faz essa classificação, como heróis da fé. A Bíblia não os chama de heróis, mas nós aqui demos essa denominação, que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Por quê? Consideramos heróis essas pessoas, porque elas creram. Creram tanto quando as coisas iam bem, quanto quando as coisas iam mal. Creram quando as coisas davam certo e creram quando as coisas davam errado. Quando elas estavam alegres e quando elas choravam, elas creram em Deus. Então veja a importância da nossa fé. Agora leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 7. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O andar de um cristão não é baseado naquilo que os seus olhos enxergam ao seu redor. Como falei aqui domingo passado, quando Eliseu ora para que os olhos de Geazi sejam abertos, que olhos eram esses? Os olhos da fé, os olhos espirituais, que puderam ver, além do exército da Síria, um outro exército muito maior e muito mais poderoso. E aí a Bíblia está dizendo para mim aqui, pelo apóstolo Paulo, que nós cristãos andamos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de coisas que não são vistas. Eu não espero as coisas se mostrarem para que então eu acredite que Deus está fazendo alguma coisa. Eu não espero as coisas melhorarem para que então eu acredite que Deus existe. Eu creio que Deus está no controle mesmo quando está tudo dando errado. Isso é fé. O justo vive pela fé. E a fé não pelo que a gente vê. Ou seja, o que a gente vê tem uma grande chance de nos enganar. Quando Geazi olhou para aquele grande exército do rei da Síria, cercando a cidade onde eles estavam, o que veio ao coração daquele jovem foi medo, foi pânico e foi terror. Mas Eliseu, ao olhar, viu outra realidade que o jovem não via. Um exército muito maior e muito mais poderoso. E o que trouxe para ele? Paz. Então, amados, tudo depende da fé.
A nossa vida, a nossa reação, as coisas que vemos, que ouvimos, que falamos, tudo depende da fé. O justo vive pela fé e o que fazemos tem que ser fruto da nossa fé. Porque sem isto, jamais agradaremos ao Senhor. E esse homem do texto, que a gente leu aqui, tinha a sua mão ressequida, recuada, retraída, deformada. E eu disse a você que faria um paralelo entre a mão deformada no sentido físico com a fé deformada no sentido espiritual. O que será pior, ter a mão deformada ou ter a fé adoecida, deformada, retraída? Amados, e infelizmente, a segunda realidade é muito pior. Há pessoas que nós vemos ao longo da vida que não têm as melhores condições, que têm debilidades físicas, que têm defeitos congênitos, que têm grandes dificuldades, que a gente olha e vê como é que essa pessoa consegue fazer tudo que ela faz. Você já deve ter visto na internet muitos vídeos de pessoas que não têm os dois braços. Uma mãe, que muitos vídeos dela circularam, que sem os dois braços criava os filhos pequenos, amamentava, trocava fraldas, tudo com as duas pernas. Alguém já viu esse vídeo? Muitos se circulou na internet. Ela dava banho na criança, trocava fralda, prendia a fralda, fazia tudo com os dois pés, porque não tinha os dois braços, não eram nem as mãos. E você vê que isso não faz tanta falta quando nós temos disposição para enfrentar as adversidades da vida. Mas agora eu te pergunto, sem dois braços, talvez a gente consiga trocar fraldas, mas sem a fé, o que a gente faz sem ela? A Bíblia diz: sem ela é impossível agradar a Deus. Você pode ter dois braços sadios, duas pernas maravilhosas, você pode ter uma saúde de ferro, mas se você não tiver a sua fé, você jamais vai agradar a Deus. Isso é uma verdade bíblica e que torna a gente pior, mais aleijado do que de fato alguém que a gente considera aleijado. Como disse Jesus, talvez muitos se surpreendam com a quantidade de publicanos e meretrizes que vão morar no céu, enquanto muitos religiosos vão ficar de fora. Porque não foi encontrado neles a fé. Foi encontrado neles todas as coisas importantes e boas que as pessoas apreciam, mas a única coisa que só Deus sabe ver não foi achada, que foi a fé. Por isso, queridos, uma fé problemática, doente, é muito mais perigosa do que uma enfermidade como a que nós estamos vivendo agora. Uma fé problemática e doente é muito mais danosa do que um problema físico, de que ser aleijado ou qualquer outro tipo de coisa que você possa imaginar. Porque quem tem a fé ressequida, defeituosa, não consegue essas bênçãos que nós lemos aqui. Primeiramente, não consegue se abrir para aquilo que Deus tem para ela, porque seu coração é fechado. Então a pessoa vive em carência espiritual. Ela vive numa dependência emocional, espiritual, porque não consegue um relacionamento com Deus. Qualquer coisa lhe traz pânico, lhe traz temor, lhe traz pavor. Qualquer coisa lhe traz o sentimento de solidão, porque ela não se abre para receber as bênçãos. Assim como uma mão que está ressequida não consegue se abrir para pegar alguma coisa, uma pessoa com a fé retraída também não se abre. É uma pessoa fechada, deprimida, para baixo. E aí Deus quer abençoar, mas ela não pode ser abençoada, porque Deus não encontra nela uma fé sadia, aproveitável. Veja, queridos, uma mão defeituosa não tem força para segurar alguma coisa. Esse homem da mão retraída, ressequida, não podia pegar alguma coisa e reter na sua mão. Agora imagina uma pessoa com a fé doente, também não consegue reter a bênção de Deus, não consegue reter um relacionamento saudável com Deus, porque tudo nela coopera para o contrário, porque ela só vê as dificuldades. Qualquer obstáculo desanima uma pessoa sem fé.
Qualquer dificuldade, qualquer barreira para ela se torna um impedimento. E ela volta atrás, ela não avança, ela não prossegue, ela não persevera. Qualquer coisinha ela já está apta a largar tudo, porque ela não consegue reter, ela não consegue segurar. Amados, eu não estou preocupado com quantas pessoas dizem que se renderam a Jesus. Eu quero saber de quantas vão permanecer em Cristo. Eu não estou preocupado com quantas pessoas atendem um apelo de salvação e vêm à frente. O que eu quero saber é quantas daqui a 30 anos estarão juntas comigo aqui na igreja. Ainda com a mesma fé, com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo de servir a Deus. Isso é mais importante, é reter. Não é simplesmente, como disse o profeta, ser uma cisterna rota, que não retém a água. Tudo que chega ali vai embora. Porque nada fica, nada é retido. E assim é uma pessoa cuja fé é retraída, é defeituosa. Assim como uma mão no aspecto físico perde a sua forma sadia, uma pessoa sem fé também perde a sua forma sadia no sentido espiritual. Ela se torna uma pessoa deformada. Normalmente essa pessoa é mais sujeita aos problemas psicológicos, que são reais, mas parece que nela pega mais. A depressão é um problema real, mas parece que nessa pessoa ela é predisposta a isso. Parece que pega mais nela. Por quê? Porque ela não crê, porque ela não tem firmeza, porque ela se deforma facilmente. Ela perde a forma. Deformar é perder a forma. Veja, a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este século. Tomar a forma deste século. Nós não podemos ficar parecidos com as pessoas desse mundo. E aí a gente que não tem fé acaba se deformando. O que é uma deformação? Não é a física, como eu disse, mas é uma deformação na alma. Essa deformação na alma é pior do que uma deformidade física, irmãos. E é isso que é importante a gente ressaltar nesse momento. A pessoa que tem uma fé deformada, ressequida, ela é impotente para realizar. Como eu disse lá da galeria dos heróis da fé, de pessoas que fizeram tantas coisas pela fé, quem não tem uma fé sadia, nada realiza, nada faz. E quando faz alguma coisa, aquilo não vinga, aquilo não prospera, aquilo não vai adiante. Por quê? Porque falta o sustento, falta a fé que persevera. A fé gera a perseverança. Quando a Bíblia diz que a igreja primitiva, que não tinha nenhuma facilidade, só tinha dificuldade, perseguição e um monte de coisa, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que faz a gente perseverar é a fé. Mas quem não a tem, qualquer coisinha já joga tudo para o alto, já desiste, já corre para debaixo da cama. Amado, Jesus curou aquele homem naquele dia. E eu creio que Deus está disposto a curar pessoas. Pessoas que também têm essa enfermidade na fé. Pessoas que também têm essa deformidade na sua capacidade de crer e de confiar em Deus. Pessoas que estão hoje talvez vivendo como aquele homem, ou pior, vivendo uma realidade deformada na sua vida. Tudo porque a fé não está plena. E Jesus curou aquele homem da mão defeituosa. Se Jesus curou aquele homem da mão defeituosa, eu acho que um problema de fé é muito mais grave do que um problema físico. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que Jesus quer curar você hoje. Você que está com defeito na sua fé. Você que está ressequido, retraído na sua capacidade de crer em Deus. Você que tem deixado os problemas do mundo afetarem a sua confiança no Senhor. Você que tem se enfraquecido diante das notícias ruins. Você que tem se desesperado diante do quadro negativo que você vê quando abre a sua janela. Eu acredito que Jesus também está aqui para curar você. Porque Ele deseja que a gente tenha uma fé
que seja uma fé normal, perfeita. Ela não precisa ser grande. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, o problema não está no tamanho da fé, mas está na qualidade dela. O problema não é se ela é grande ou pequena como um grão de mostarda, mas se ela é perfeita ou se ela é ressecada. Se ela produz ou não produz. Se ela de fato produz efeitos ou se ela não faz diferença. Esse é o grande problema que muitos de nós estão enfrentando em dias como hoje. E por que aquele homem foi curado? E agora, queridos, a gente vai encontrar uma resposta bíblica. Se eu voltar lá ao texto que a gente estava lendo em Mateus capítulo 12, vamos voltar lá para dar uma outra olhada nesse texto e entender a razão da cura daquele homem. Mateus capítulo 12, verso 9, diz assim, tendo Jesus partido dali, entrou. Aonde Jesus entrou? Na sinagoga deles. Era um lugar de reunião. Seria um tipo da igreja hoje em dia. Um lugar onde as pessoas que creem se reúnem, não é? Hoje nós estamos aqui com duas realidades. Nós temos um lugar aqui, a igreja, onde tem gente aqui, e tem gente aí em casa me assistindo. Hoje a sua casa é a igreja. Você que está aí na sua casa me assistindo, participando do culto, a igreja é aí. Você está na igreja, de maneira virtual, né? Nós estamos aqui. E esse homem estava na sinagoga. Diz assim, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estava ali. Se naquele dia o homem estivesse fazendo outra coisa, ele não seria curado daquela enfermidade. Então você hoje está aqui na igreja, você hoje está aí na sua casa. Há uma grande chance de você ser curado, porque você está no culto, porque você está, de alguma forma, envolvido com aquilo que Deus quer fazer, com o povo de Deus. O homem não estava no botequim, o homem estava na sinagoga. O homem não estava vendo um jogo de futebol, ele estava na sinagoga. Ele não estava jogando na internet, ele estava vendo a pregação no YouTube. Entende a diferença? Essa é uma das razões pelas quais esse homem foi curado. Porque ele estava aonde deveria estar. E aí, amados, a gente às vezes ouve uma palavra na igreja e pensa assim, poxa, essa palavra é para o irmão, mas o irmão não está aqui. Olha, irmão, a palavra nunca é para o irmão que não está aqui. A palavra é sempre para o irmão que está aqui, ou que agora está pela internet. Ah, você não assistiu o culto online? Não, poxa, você devia ter assistido aquele culto online. Não, ele pode até ver depois, né? Porque agora está gravado. Mas a palavra é para quem está agora, para quem está online agora. A palavra é para quem está presente aqui agora, entende? Para quem está em casa nesse momento. É para você que Deus está falando. Porque é você que está aqui, que está recebendo a palavra que traz fé. Que se há alguma enfermidade na sua fé, ela pode ser curada. E aí quando os homens olharam Jesus na sinagoga e um homem defeituoso, veja, aquele homem devia frequentar aquela sinagoga há anos. Nunca ninguém se importou com aquele homem. Mas por que quando viram Jesus ali, viram a possibilidade do homem ser curado? Porque Jesus tinha uma mania feia, sabe? Ele tinha uma mania de curar as pessoas. Era inconveniente, né? Jesus, ele fazia umas coisas assim, né, chatas. Ele tinha uma mania feia de abençoar, uma mania feia de curar. E aí quando viram que aquele homem estava ali, Jesus também estava, opa, vai dar problema aí. Ele vai inventar de me curar esse homem hoje. Então antes que Jesus fizesse alguma coisa, já pergunta para Jesus, vem cá, vai curar ele mesmo hoje? É sábado, tá? Você está lembrando que hoje é sábado? Que hoje não é dia de trabalhar? Como se curar desse trabalho para Jesus. Entendeu? Veja que a concepção é toda errada. Curar não é trabalho, irmão. Abençoar não é trabalho para ninguém. Ser crente não é trabalho para ninguém. O que você precisa fazer? Você precisa ser crente, aonde você estiver. Se você tiver que orar por alguém, isso é trabalho, irmão? Isso é trabalhoso, é difícil? Se você tiver que impor as mãos sobre um enfermo, se você tiver que dar uma palavra para uma pessoa, isso é trabalho? A gente vai chamar isso de trabalho, isso é a visão do fariseu, que acha que essas coisas são trabalhosas. Isso não é trabalho para Deus, não. Mas Jesus ainda bate na cara deles, dizendo assim, vem cá, se vocês, que são guardadores do sábado, religiosos, 100%,
Vai dizer que quando ninguém está olhando, lá na tua casa, cai uma ovelhazinha cara que você tem lá, num buraco. Você espera o domingo para tirar ela do buraco, para que chegar lá está morta? Ou você vai tirar ela no mesmo horário e não vai ligar para sábado nenhum? Não vai ligar para esforço nenhum, vai meter lá, vai pular, vai tirar. Todo mundo ficou quieto, porque sabiam que ele estava falando a verdade. E aí ele dá a palavra que a gente precisa mais entender. Ele diz assim, pois é, esse homem aqui, como todos os homens, valem muito mais do que qualquer outro animal. Jesus ama os animais, Jesus ama a natureza. Mas ele disse várias vezes que um ser humano é muito mais importante do que um bicho, muito mais importante do que uma planta. Para Jesus há uma escala de valores. E essa escala de valores coloca o ser humano lá nos primeiros lugares. Então Jesus disse, esse homem vale muito mais do que a tua ovelhinha linda que você criou lá, aquela ovelhinha de raça, aquele gado, né, bacana. Esse homem vale muito mais. E é porque esse homem está aqui que esse homem vai ser curado. Porque esse homem tem valor. E agora, quem é esse homem? Esse homem sou eu. Esse homem é você. Homem genérico, tá? Homem, mulher, ser humano. É você que está aí me ouvindo em casa. Você é esse valoroso. Que Jesus não quer ver você retraído, deformado, afligido, né? Sendo acometido de todo tipo de crise, de medo, de pânico, de tudo que você possa imaginar. Porque a tua fé está deformada, está retraída, não se abre, não abençoa, não vive, não respira, não vai se colocar à disposição de Deus, porque você não está crendo, porque você está com medo. Jesus está aqui para curar você. Está falando contigo hoje, pela telinha, para curar você. Porque você vale mais do que qualquer outra criatura. E essa fé, ela vai deixar você restaurado. Mas a falta dela vai deixar você retraído, acabrunhado, afundado como num buraco, como a cova onde caiu a ovelha que Jesus usou como símbolo da resposta aos fariseus. E meu amado, nenhuma ovelha do Senhor, que somos nós, nasceu para viver numa cova. Sabia disso? A cova nos espera. Não adianta bater na madeira não, irmão. A cova nos espera. Não sei se essa semana, se na semana que vem ou daqui a 50 anos. Mas a cova nos espera. Mas eu viver na cova antes de morrer, não vou viver mesmo. Não nasci para viver numa cova. Você nasceu para viver numa cova? Eu não nasci para viver num buraco, eu não vou viver num buraco. Nenhum de nós nasceu para viver num buraco. E o pior buraco é esse buraco existencial, que a falta da fé produz. É um buraco onde você morre sufocado tendo ar ao seu redor. Porque você está sem fé e simplesmente afundado num profunda cova de alma. E essa cova não é para você. Jesus estava ali para curar aquele homem. E o que ele fez para curar o homem não foi mágica, não foi pirotécnico, não teve holofotes, ele não deu um passe no homem, não sacudiu o homem, não puxou a mão dele até ela esticar, ele não fez nada disso. Olhando para a Bíblia, no versículo 13, diz assim, então disse ao homem, estende a mão. Que maneira que Jesus tem de curar as pessoas, né? Ele simplesmente dá uma ordem, estende a mão. Aí o que ele fez? Ele estendeu. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, sou eu. Ele disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu venha, que eu vou. Aí ele disse, vem, aí ele foi. Saiu do barco, começou a andar nas águas. Só obedeceu, não pensou se era possível um homem andar em cima da água, não faz nada disso. Ele só obedeceu. E Jesus vira para o homem e diz, estende a mão. E ele estendeu. E ela ficou curada como a outra, boazinha, na hora. Então é interessante como Jesus cura.
E aí, amado, você talvez durante a mensagem tenha se identificado com esse doente. Com o doente da falta de fé. Com o doente de que tem visto as notícias ruins. E a gente está numa época de notícia ruim, né, irmão? A gente liga a TV, a gente vê, aumentou isso, aumentou aquilo, o número disso, o número daquilo, o número de mortes, contaminados, de não sei o que, não sei o que lá. E aí você, ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? E aí a fé vai embora. E aí você se identifica com isso tudo e talvez você diga, ah Jesus, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou na sinagoga, eu estou aqui na TV, eu estou no YouTube. Senhor, me cura dessa falta de fé. Mas Jesus cura do mesmo jeito. Ele não vai pegar você, não vai te sacudir, não vai virar você de cabeça para baixo, fazer assim, não vai te dar um trancão, né, para você acordar. Aquilo que eu falo de vez em quando, ajoelhada no pulmão, não vai te dar, não vai fazer nada disso para te levantar da sua fé que está ressequida. Ele apenas vai te dar uma ordem: estende a tua mão. A ordem que Jesus dá para você é: use a sua fé. Use a sua fé. Faça como quem tem fé. Viva como quem tem fé. Opere como quem tem fé. Não fale de fé e viva outra coisa. Viva o que você prega. Viva aquilo que sai da sua boca. Fale de fé e viva com fé. Estenda as suas mãos, e você estendeu e ficou são. Jesus está dizendo para você hoje. Você diz, eu tenho tanta fé em Deus. Aí se alguém morre do teu lado, ai meu Deus. Eu tenho tanta fé em Deus. Mas se é na tua família, Jesus. Viva a sua fé. Viva o que você diz. É só isso que Jesus quer. Estende a tua mão. Estendo. E sou curado na mesma hora. A cura vai vir assim. Não é por mandinga. Não é por pirotecnia. Fé. O justo vive pela fé. O que você tem que fazer? Tem que viver. Só isso. Agora você escolhe. Quer viver ou quer morrer? Quer viver ou quer ficar na cova para o resto da vida? A escolha é sua. Viva. E viva com fé. Abra o teu coração para você viver a palavra de Deus. Aproprie-se das promessas de Deus. Elas são reais, elas são verdadeiras. Ou agora, porque estamos vivendo uma pandemia, elas viraram folclore. Elas não são tão reais assim, a Bíblia não é tão verdadeira assim. Cadê a fé do povo que se diz de Deus? Se disponha a ter fé. Alimente a sua fé. Agora, o que você alimenta hoje? Você come bobagem ou come coisas nutritivas? Você escolhe o que você quer comer. Hoje você liga a televisão, você vai nos canais de internet, tem palavra de tudo que você quiser. Você liga as notícias de jornal, você escolhe o que você quer ouvir. Olha, ontem para hoje morreram mais 500. Você escolhe se você quer ouvir isso. Você escolhe se você quer ouvir o pregador da mentira ou o pregador da verdade. Escolha o alimento que realmente te alimenta, para que a sua fé seja gerada. A fé vem pelo ouvir da pregação. Agora, se você ficar ouvindo Jornal Nacional, Globo Lixo e etc, o que vai encher o teu coração? Medo, dúvida, incerteza, paralisação. É assim que você vai ficar para o resto da sua vida. Aí depois não venha me dizer, eu tenho tanta fé em Deus. Mentira, tem fé coisa nenhuma. Fé vive pela fé. Quem tem fé, vive pela fé. E viver pela fé, antes que alguém diga, não é se expor a tiroteio, não é agir de forma irresponsável, mas é viver. Viver. Viva pela fé. Creia em Deus. E a sua mão será curada. A sua mão espiritual será estendida. Jesus está dizendo para você, essa manhã, estende a tua mão. Depende de você.
Jesus está dizendo, usa a tua fé. Sai dessa neura. Sai dessa paranoia. Usa a tua fé. Creia. Tenha fé. Não se desespere. Não corra para debaixo da cama. Não entre na cova. Viva. Confie. Creia em mim. Estende a tua mão. Sabe por que o homem foi curado? Só porque ele estendeu. Ele podia, como muitos podem estar dizendo agora ao me ouvir, você está falando isso, mas você não vê que as coisas são muito piores do que você imagina. Quando Jesus disse para aquele homem, estende a tua mão, ele podia dizer, você não está vendo não que a minha mão é defeituosa? Você não está vendo não que eu sempre boto essa mão no bolso porque eu tenho vergonha dela? E agora você quer que eu estenda e mostre para todo mundo? Você quer me envergonhar na frente das pessoas? O homem podia ter dito isso, como muita gente hoje diz, quando ouve uma palavra igual essa, porque não tem fé. E aí fica inventando moda e desculpa. Eu boto essa mão no bolso porque ela me dá vergonha. Agora você quer que eu estenda? Eu quero que você estenda. Sabe o que aconteceu? Ele estendeu. E como ele estendeu, o milagre aconteceu. Ele não ficou olhando para a mão para esperar. Deixa eu ver se ela está crescendo, deixa eu ver se ela está abrindo, deixa eu ver se ela está ficando boa para depois eu mostrar. Ele simplesmente estendeu. Fé é assim, fé é um passo. É uma atitude. Fé não tem lógica, fé não tem razão. Fé é uma atitude. Só que é uma atitude coerente com aquilo que eu creio. Se eu creio, eu tenho que agir como que eu creio. Se você não crê, você vai agir como a sua incredulidade. Quem tem fé, age com a sua fé. Eu espero que Jesus cure você essa manhã. Eu espero que a palavra de Deus cure você que está aqui. Cure você que está em casa. Espero que a palavra de Deus, que é tudo que nos resta, e é tudo que sempre estará disponível, o alimento espiritual, que ela transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você que está aqui, eu quero orar por você que está em casa. Eu quero pedir a Deus que essa transformação aconteça. Mas como disse Jesus, Ele não disse palavras. Ele não falou, não tocou, não colocou as mãos. Ele simplesmente disse, estende a tua mão. Senhor Jesus, lança essa palavra sobre a vida do teu povo, Pai. Tu conheces o teu povo, Senhor. Tu sabes, meu Deus, quem são as tuas ovelhas. Não deixa, Deus, nenhuma dessas ovelhas tuas numa cova, Pai. Não deixe essas ovelhas cercadas dentro de um buraco, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, tira essas ovelhas da cova, Pai. Tira, Jesus. Dá a mesma ordem a elas. Estende a mão e eu vou segurar a tua mão e eu vou te tirar desse buraco. Estende a mão e eu vou renovar a tua vida espiritual. Estende a mão e eu vou te tirar dessa cova, dessa solidão, desse buraco. Eu vou fazer você ter a alegria de viver novamente. Porque o meu justo vive pela fé. Estende a mão. Que alguém estenda a mão nesse momento, Pai. Que alguém que está aqui, que alguém que está em casa, estenda a mão agora pela fé. Estenda a mão pela fé. E o Senhor vai te tirar do buraco. Eu creio, meu Deus, e te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.